E aí, pessoal, o professor Sal aqui, nossa quarta aula, vamos falar sobre tipagem dinâmica. Antes disso, dê o seu like, compartilhe esse vídeo para outros colegas que queiram aprender programação em 30 aulas. Bom, vamos lá. O que acontece aqui? O que é tipagem dinâmica? Na aula 3, nós aprendemos um pouco, né? Avançamos aí no entendimento das variáveis, que são lugarzinhos aí no seu programa onde você armazena informações, tá? A tipagem dinâmica, ela se refere à capacidade das variáveis terem seus tipos de dados alterados dinamicamente durante a execução de um determinado programa. O que acontece? Se você pegar uma linguagem de programação do tipo Java, por exemplo, você precisa declarar que tipo de dados uma variável é no Java. Por exemplo, int número, que recebe 5. Tá? Então, essa variável número aqui, pessoal, ela sempre vai ser do tipo inteiro no Java, né? No Python, a gente não precisa fazer isso, não. Você pode criar uma variável chamada de número e atribuir o valor 5 a ela. Vou dar aqui, beleza, sem problema nenhum. Só que aqui embaixo, aqui, ó, eu posso falar que número tem um outro tipo aqui, ó, vai receber Sauer. Tanto é que se eu imprimir aqui a variável número, né? Na primeira linha aqui, recebeu 5, depois recebeu a palavra Sauer. Quando eu mandar imprimir, vai exibir Sauer, né? Que foi a última atribuição aqui. Só que eu posso fazer o seguinte aqui também, ó. No print aqui eu vou usar aqui a função type para me falar que tipo de dados é número. Ou seja, a variável número é do tipo de dados str, que é string, tá? Se eu colocar 5 aqui, ó, a variável número é do tipo dados inteiros. Se eu colocar ponto 3 aqui, a variável número é do tipo dado float. Se eu colocar aqui, ó, true, do tipo booleano. Isso nós não vimos na aula passada. Nós temos outros tipos de dados, nós vamos ver ao longo do curso. Um deles é o booleano, que nós estamos aprendendo aqui agora. O booleano vai assumir dois valores, ou verdadeiro, que é o true, ou falso, que é o false. Tá vendo? Ó? Mas se eu colocar o false com F minúsculo, olha o que vai acontecer. Ele já deu aqui colocou sublinhado aqui debaixo do false, vai dar erro. Por quê? Porque string, se eu for atribuir um valor do tipo string, tem que ser entre aspas duplas ou simples, tá? Mas se for do tipo booleano, né? Ou true ou false, o F e o T do true tem que estar em maiúsculo. Beleza? Então, a diferença entre tipagem dinâmica e não dinâmica é essa. Eu não preciso atribuir o tipo de valor que uma variável vai ter, o tipo de dados que uma variável vai ter. E ao longo que o programa for sendo executado, essa variável ela pode ir tendo outros tipos de dados, né? Ou seja, na primeira linha ela era um booleano, na segunda linha ela já virou uma string, na terceira linha ela já virou um inteiro, na quarta linha ela já virou um número com casas decimais, um float. Até que se eu der aqui um print para saber qual que é o tipo de dados de número aqui, ó, vai pegar a última atribuição aqui, ó. O tipo atual dele aqui é float. Mas se eu pegar aqui linha e linha aqui, ó, olha que legal. Voltar aqui. Aqui e aqui. Ele vai falar aqui, ó. O true aqui é do tipo booleano. O Sauer é do tipo string.
o 34 é do tipo inteiro e o 23.34 é do tipo float. Então, ao longo do meu programa, como eu não preciso declarar que tipo de dados é uma variável, essa variável ela pode mudar seu tipo de dados ao decorrer aí do programa. Uma outra questão que, diferentemente de outras linguagens de programação, que eu preciso de definir o tipo de dados que é uma variável, no Python não. Eu crio a variável e já mando atribuir um valor. Então, se eu colocar entre aspas duplas, estou atribuindo o valor solver, o Python já sabe que essa variável é do tipo string. Se eu atribuir um valor que tem um ponto aqui com casas decimais, o Python já vai saber aí que a variável é do tipo float. Vou até imprimir aqui, ó. Tá vendo? Ó? Imprimiu o conteúdo da variável nessa linha. E na linha de baixo, usando a função type, imprimiu aí o tipo de dados. Fechado? Um grande abraço, curta o vídeo, compartilhe o vídeo e até a aula 5. Até mais. Tchau, tchau.